Começamos mais um episódio aqui do podcast Mesas em Cena. Eu sou o Lucas Eu sou o Pedro Rotar. Eu sou o Benjamin Medeiros. e hoje nós estamos com uma participação especial aqui no podcast, que é a participação do professor Felipe Leão. Eu vou deixar ele se apresentar agora. Ele tem um curso também, está vendendo um curso. Eu vou deixar ele falar aqui sobre o curso um pouco, para vocês poderem ir atrás dele e conhecer também. A gente vai deixar as redes sociais dele na descrição, tanto da postagem no Instagram como do podcast em si. Pode se apresentar aí, professor, para eles. Opa, aqui é o Felipe Leão, eu sou doutorando, né? Eu já pesquiso cinema há algum tempo. Eu trabalho vendendo curso, como já informaram aqui para vocês, né? Eu vendo o meu curso do Frame a Narrativa, que é um curso sobre linguagem cinematográfica. Então, a gente aprende lá sobre o desenvolvimento da linguagem ao longo da história, a questão da técnica, narrativa, enfim, uma série de coisas. Mas como não estamos aqui para vender cursos, né? Eu fico bastante honrado em participar do podcast de vocês, sobretudo falando de um autor que é aquele que eu considero o maior que já passou pela história do cinema. Então, é mais ou menos isso aí. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá no meu Instagram, que eu posto bastante coisa por lá. Então, aí hoje o tema do podcast que nós vamos abordar são as adaptações de Shakespeare que o diretor Akira Kurosawa fez. São 3 filmes, né? O Trono Manchado de Sangue, Homem Mal Dorme Bem e Han. E agora eu vou começar aqui falando um pouco, fazer uma introdução só para o Trono Manchado de Sangue, para abrir aqui para conversa. Antes eu vou pegar um pouco da sinopse aqui só para dar uma introdução. O filme se trata, né? Voltando ao castelo de seu senhor, os guerreiros samurais Washizu e Miki são atacados por um espírito que prevê seu futuro. Quando a primeira parte da profecia do espírito se torna realidade, a conspiradora esposa de Washizu Asagi pressiona-o a acelerar o resto da profecia do espírito, matando seu senhor e usurpando seu lugar. A reconfiguração de Macbeth, de William Shakespeare, no Japão feudal, pelo diretor Akira Kurosawa, é um de seus filmes mais aclamados. Como já fala na sinopse aqui, né, é uma adaptação da peça do William Shakespeare, Macbeth. E o que eu acho interessante, não só no Trono Manchado de Sangue, mas como no trabalho do Kurosawa mesmo, é como ele trabalha bem a geografia em favor da unidade do filme. Que no Trono, o que eu reparei bastante aqui é que tem uma relação muito bem construída do homem com esse espaço. Ele se passa bastante em ambientes maciços, assim, por exemplo, as cenas no bosque que os galhos cobrem os corpos, e a cena que tem a névoa, eles se escondem por trás da névoa, e quando eles atravessam ela meio que ofusca tudo que está no fundo, e denota bastante essa cegueira, vou dizer assim, essa cegueira que tem dentro dessa premissa no tratar das questões de vaidade, de golpes, de conspirações para tomar o poder, né, que o homem é por esse ego. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante que eu queria falar no começo aqui. Sim, sim. Eu também acho muito interessante essa coisa da geografia, do clima, né? Tem sempre essa coisa da névoa, que é muito característica de uma coisa meio mística, assim, né? Então o filme ele é todo criado em cima dessa profecia, mas que a gente vai vendo ao longo do filme, que é meio que uma maldição, né? Que lá no final, quando a gente vê o fantasma rindo de novo, da cara, meio que parece que ele tá se divertindo com que o personagem começou. Então, essa coisa da névoa também, eu acho que ela serve muito bem para colocar esse clima do desconhecido, do sobrenatural. É muito interessante como o Kurosawa tem o olhar para esse ambiente, assim. E também essa coisa da névoa que ela sempre deixa o plano em constante movimento, assim. O vento sempre bate, ela sempre tá indo de um lugar para o outro, assim, uma coisa meio sem forma, que parece muito a história, né? Tipo, o cara que vai, tem um objetivo final, e ele segue, mas meio que ele não tem muito tato para seguir a história, ele é só levado de um lado para o outro pelas outras pessoas, assim, e pela ambição dele, pela vaidade, né? Então, essa questão do movimento do Kurosawa é bastante interessante, que eu não sei quem foi que falou agora, que eu ainda preciso me situar na voz de vocês. Ah, tá, eu sou o Pedro. Beleza, Pedro. Então, assim, essa questão do movimento do Kurosawa é bastante interessante, sobretudo porque ela se difere de uma relação mais ao acaso que muitos diretores começam a consolidar lá nos anos 60 e anos 50 no geral. Desde o início do cinema, existe essa primazia por controlar a encenação ao máximo e não deixar que o acaso reine durante a cena, né? E nos anos 60 começa a se
utilizar desse acaso dentro da encenação para poder promover esse tal desse movimento. A despeito disso, o Kurosawa faz diferente. O Kurosawa ele usa esse movimento de coisas que seriam ao acaso, a chuva, a chuva em Os Sete Samurais, ou enfim, a névoa no Trono Manchado de Sangue. Tudo isso ele se utiliza de uma maneira a controlar a própria encenação. Então, situações que são teoricamente provindas de uma natureza do acaso, ele se utiliza delas como algo controlado. E assim ele consegue dirigir da forma mais controlada possível, da maneira como ele tem a sua ideia, sem deixar que o acaso reine sobre a sua encenação, de uma maneira em que o movimento se guie justamente em torno dessa sua ideia final para o filme. E esse controle que ele tem de não deixar nada pelo acaso, o final lá da batalha. Parece até meio que uma brincadeira, né? Que até as árvores começam. Depois a gente sabe que não eram as árvores, era o pessoal camuflado, né? Mas na visão do personagem principal, até as árvores começam a se movimentar, regido pela história ali, pela maldição que tá desde o começo do filme, né? Sim, sim. Sim, esse controle geográfico que vocês falaram no início também, ele está totalmente de acordo com essa noção do controle que ele tem da sua encenação, da sua mise-en-scène em si. Então, a sua variação de planos, a forma como ele filma esse movimento, nunca o filme do Kurosawa tá parado, né? Seja pela lógica da movimentação dos personagens dentro da mise-en-scène, como pela lógica das questões naturais que ele mesmo as controla, não deixa elas pelo acaso. A situação que se coloca no final, onde a floresta caminha, é o melhor exemplo disso, né? Ele permite que a natureza entre dentro da sua lógica de controle. Uhum. Essa cena também ela é super bem filmada, né? Tipo, o jeito que ele filma. Eu acho que isso é muito interessante também, porque ele nunca opta por esconder muita coisa. A câmera sempre filma tudo, assim. E acho que isso demonstra bastante de uma certa segurança que ele tem sobre a cena. E ele deixa todo esse controle de movimento também, que nem o Felipe falou, dos atores em cena, que poderia cair muito fácil numa coisa mais caricata, né? Assim, que são movimentos às vezes muito bruscos, é um sentar e levantar, tipo, tudo bem que é típico ali da história que ele tá contando, um pouco do gênero, mas faz parte do estilo dele. Só que ele trabalha de um jeito que conversa tudo muito bem, que não fica caricato, né? Fica uma coisa natural, assim. Os movimentos a gente acha normal e sente o peso de cada vez que tem um olhar, um balanço de cabeça mais rápido, um olhar assim, um sentar e levantar muito brusco, que vai tendo cada vez mais significado, né? Sim, é. Não, e agora que você falou dos atores, eu dei uma pesquisada e existia uma coisa meio no Japão naquela época de falarem que o Kurosawa era ocidental demais. E daí por isso que talvez ele fosse conhecido mais no ocidente do que os outros diretores, o Ozumis, o Oguchi. Mas eu acho interessante que claro, que existia essa discussão na época, lá, mas é muito interessante você ver os elementos aqui, tipo, por exemplo, na questão dessa atuação, os atores, né? Que é tudo nessa influência do teatro No, que é um teatro típico do Japão, e ele sempre vai carregar mais, tipo, na maquiagem, coisa assim, nos personagens principais. Então aqui você tem nesse filme o casal principal, que é um arquétipo desse teatro, do casal, e também tem no Han, o personagem principal do rei, que também é bastante carregado na maquiagem e na atuação. Não que todos não sejam, mas que ele resolve ser mais pontual com essa caracterização nos personagens principais, assim, nos personagens que ele quer lançar esse olhar mais pro teatro no, né? Essa questão que foi da atuação e da maquiagem, fora que também essa questão que você falou do teatro no, ele se referenciou bastante para poder adaptar, por exemplo, como aqui é uma adaptação para o cinema do Macbeth. No Macbeth nós temos 3 feiticeiras, né? Aqui substitui por um espírito, é um espírito que faz os presságios. E ele atrela essas questões da cultura japonesa, mas mesmo, e igual você falou, que ele é visto muito como ocidental, na época ele era visto muito como ocidental, reflete bastante também da influência dele que tem do John Ford, que eu também estava pesquisando, eu dei uma lida e eu acho que foi a mesma matéria que você leu, Uhum. dessa questão da influência dele do John Ford, que os filmes dele, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas que os filmes do Kurosawa trabalham com uma lógica parecida dos westerns, por conta dessa referência. Mas eu não sei. E essa questão da atuação, né? A forma como ele controla
toda a unidade dele, se volta bastante pro trágico, né? Que é do que se trata o épico e as obras do Shakespeare. E são essas reações bruscas que o Benjamin falou. Ele controla isso muito bem. E uma coisa que eu também acho interessante, referente à parte do místico que o Pedro falou, é como que essa questão do místico que tem bastante nesse filme reforça essa parte do controle. Tanto né, quando o presságio se concretiza e as árvores começam a avançar, quanto o presságio mesmo em si, dos personagens viverem, medirem seus movimentos embaixo desse presságio, e eles vivem constantemente ali amedrontados, né, e é bem reforçado por essa forma de atuação teatral. Sim, sim. A construção de imagem que o Kurosawa faz no filme é muito boa, né? Por mais que eu acho que esse filme, dos três, seja, na minha opinião, o que mais demora para avançar a história, parece, por mais que ela seja mais simples. Eu queria adaptar mais fiel à história. E aqui a história vai muito mais clara no objetivo dela. A história com menos subtrama, menos coisas assim. Mas eu acho que ela é um pouco mais truncada no desenvolvendo do texto, né? Porém, o jeito que ele cria as imagens do filme é tudo sobre isso. Toda essa sensação que você tem, primeiro dessa ascensão. Não, antes disso, né? A primeira cena lá, do campo aberto, com a névoa e o canto. Tudo isso já é meio que é o presságio do filme, do final do filme, né? Mas já te dá toda essa sensação de uma coisa mística e tal, que vem crescendo e uma coisa grandiosa. E depois tem toda essa construção de cena, assim, do místico, o primeiro contato que eles têm. É uma cena super calma, ele não acelera a cena, ele deixa todo o canto do fantasma, pouquíssimos planos, e tudo isso vai gerando uma sensação muito palpável desse presságio, dessa maldição, que no começo a gente não sabe que é maldição, né? Depois dessa ascensão e depois que quando ele entra na espiral de desgraça, assim, que acontecendo com ele e tal, a morte da esposa, a morte do filho e essas coisas, e culminando lá na cena final, que é muito bem filmado, assim, porque aquele plano já, como você já disse, que é o controle do Kurosawa final, né, da natureza, a própria floresta indo contra o cara. Acho muito, muito interessante como a construção de imagem do Kurosawa funciona. Bom, em primeiro lugar, assim, vocês estavam falando da teatralidade do Kurosawa, né? Antes de tudo, além do teatro No, o teatro Kabuki também foi de muita influência para o Kurosawa. Sobretudo na composição do Trono Manchado de Sangue e do próprio Han, que vai depois ser feito lá nos anos 80. Isso fica bastante evidente, não sei se vocês repararam quando assistiram, quando vocês criam a diferenciação entre os demais personagens e, no caso de Trono Manchado de Sangue, a personagem da Lady Asajj, que são bastante diferentes em sua composição de performance, sobretudo na movimentação em si. Enquanto o personagem do Toshiro Mifune e os outros personagens, por exemplo, têm uma movimentação muito mais brusca, a personagem da Lady Asajj tem uma performance bastante acentuada, bastante demarcada, mas porém não brusca. É uma atuação que busca justamente os movimentos mais lentos. Repare, por exemplo, a forma como ela se senta lentamente sempre, a forma como ela se levanta, que ela se movimenta. Isso vai dar algumas das cenas mais interessantes dentro do Trono Manchado de Sangue, sobretudo nas cenas em que ela se movimenta com o seu hobby, né, com o seu kimono, e faz barulhos que demarcam justamente a sua personagem. Então, sempre que a gente ouve aquele barulho do kimono batendo sobre o chão, nós sabemos de quem se trata aquilo. E o Kurosawa constrói essa movimentação dela bastante sutil e devagar, de maneira a construir ela quase como um fantasma, aquela que causará os problemas, que será a propulsora dos problemas que acontecerão ali naquele lugar. Ela parece até um fantasma na caracterização dela também, né? Uhum. Que ela tem uma áurea toda. Tipo, na tela ela é muito branca, então ela remete à figura do fantasma lá da floresta. E esse som específico que ela tem, que o Felipe falou, que ela faz quando ela anda, que já anuncia a chegada dela, tem uma hora que chega a ser, tipo, até meio. Não amedrontador, mas impõe um poder ali, porque a gente percebe que ela controla o personagem do Mifune tanto. Fantasmagórica a presença dela, né? Quando ela se levanta e ela entra pela porta e a gente vê tudo preto, e quando ela volta, aparecendo de novo em cena, é como quase um fantasma retornando. Sim, parece que ela é tipo, ela tá personificando o fantasma lá da floresta ali no castelo, né? Parece que os movimentos delas são todos muito planejados, né? Porque, como o Leon disse, é muito lento e também são movimentos muito curtos, assim. Não é que nem os outros, que, tipo assim, eles esticam o braço inteiro, ou, tipo, não, ela anda com passos curtos, ela faz movimentos que não são repentinos, assim. Parece que é tudo muito pensado, muito calculado, né?
ela lembra muito a personagem de Contos da Lua Vaga, que agora eu não lembro o nome, mas a que fica com o cara do casal principal, com o pai. Que também é essa coisa do fantasma, né? Que me lembra, tipo, a maquiagem e o jeito de andar, essa coisa mais contida e tal, do Contos da Lua Vaga. Os movimentos que você falou que parecem controlados é mais contidos, né? São movimentos mais contidos. E uma coisa que eu acho interessante também na construção dela é como que as cenas dela com o personagem do Mifune se dão em ambientes que são quartos, né? Mas que são, digamos assim, são extensos e também são vazios. E ela sendo esse reforço desse presságio que teve com o espírito no bosque, ela assombra esse ambiente vazio. Ela funciona ali como uma assombração mesmo. Sim, porque, na verdade, ela contracena a maioria das vezes única e exclusivamente com ele, porque a força e a potência dessa personagem é uma dialética que se compõe justamente com o personagem do Mifune. Ela atua diretamente nas ações do Mifune e não dos demais. Então, a forma como ela se insere dentro do contexto narrativo serve justamente para criar uma síntese que se dá justamente no embate da sua personagem com o personagem do Mifune. E assim gera o movimento que a encenação e que o filme vai se construir. Uhum. Não, uma coisa que o Valese falou dos quartos vazios e muito longos, acho muito interessante também, porque o Kurosawa, você vê que tem um trato muito legal, assim, com a arquitetura, assim, japonesa, essa coisa dos quartos mais vazios, dos móveis menores e tal, e que encaixa muito nessa coisa do movimento, porque a câmera sempre parece que quer pegar tudo ali, não que ela fica se mexendo, mas os planos mais gerais e tal, e a movimentação dos personagens. Então parece que eles, por mais que a sala seja vazia, parece que eles sempre estão ocupando esses espaços por inteiro, assim, que eles sempre estão se movimentando, tipo, por mais que sejam movimentos curtos ou poucas coisas, eles não ficam andando, correndo de um lado pro outro, mas eles estão sempre preenchendo aquele espaço como um todo. É ele de novo trabalhando a geografia, tanto a paisagem local como a geografia de espaço ali, dos cômodos da casa, dos pequenos lugares, né? Ele consegue construir grandiosidade, tanto em ambientes espaçosos como em ambientes reduzidos, né? Sim, sim. E essa parte principalmente nessa atuação do Mifune com a atriz que faz a esposa dele, que eu esqueci o nome dela agora. E uma ideia que, pelo menos eu assistindo, eu tive, foi que se reforça bastante como o homem ali inserido é minimizado ali. Por mais que ele ande e ocupe esse espaço vazio, ele está se deslocando, constantemente se deslocando entre esses espaços extensos. E tendo a assombração ali, né, personificada na personagem, eu acho que me trouxe bastante essa noção de como ele é minimizado por um controle que é maior que ele, um controle que abrange ele, dessas paredes maciças que estão, onde ele se desloca, e dessa assombração que reforça ali o presságio que teve, que, querendo ou não, o presságio também já é uma coisa que já te incuba em algo, né, em algo específico que vai acontecer. Não, tem sempre esses embates, assim, né, entre ele e ela. Porque no começo ele não quer muito acreditar nela e tal. E daí ela vai convencendo ele aos poucos e tal. E é uma coisa que não é só o texto, né? Tipo, só as conversas que eles têm e ela tentando convencer ele. Mas é toda essa questão também da encenação dela e da encenação dele, como eles se agem nesse espaço, né? É essa dialética que eles trabalham, que o Leão falou. Bom, então a gente já começou a perceber aqui que uma das grandes características do Kurosawa, que ela vai aparecer nos outros 2 filmes que a gente vai conversar aqui também, é justamente essa construção dialética na sua estrutura. E é justamente dessa construção dialética que ele cria o seu movimento, não só nas características naturais que a gente já conversou, da névoa e etc., mas sobretudo também das características dialéticas. Então, por exemplo, na atuação que a gente já discutiu aqui, né, entre uma atuação de um modelo performático diferente no personagem do Mifune em relação ao personagem da Lady Asage, como também na relação espacial e no geral, né. Sobretudo, eu preciso retornar à cena final do filme, que também vai nos expor essa estrutura dialética dentro de uma estrutura geral do filme, porque como algum de vocês, que eu não lembro agora quem foi, falou, o filme ele parece truncado no início, né, mas isso não é ao acaso, mais uma vez é uma lógica do controle do Kurosawa. Ele nos coloca essa encenação mais devagar, que parece demorar um pouco mais para entrar dentro do eixo dela,
nos apresenta uma personagem que se movimenta muito devagar, mas ao final de tudo, naqueles últimos minutos, ele nos expõe uma estrutura de agressão, né. Ou seja, um filme que naturalmente na sua composição inicial é mais devagar, ao final se torna hiperagressivo. Uma centena de flechas atingem o personagem do Mifune e compõem essa lógica de uma estrutura agressiva dentro do filme. E aí a gente tem a dialética entre um filme mais sutil e, ao final, um filme agressivo. O final ele parece chegar até um pouco mais rápido, assim, em relação ao resto, porque ele tem uma construção que é mais lenta, como ele falou, e o final, os últimos minutos, assim, a conclusão, parece até ser um pouco apressado, assim, mas não. E nessa última cena das flechadas também tem vários cortes, assim, uma coisa que não acontece no resto do filme, né? Tipo, a mesma cena fazendo vários cortes e mostrando de vários lugares diferentes, vários ângulos, a mesma cena e tal. Toda essa noção de velocidade, de agressividade, as flechas vindo e tal. Ela também tem toda uma construção, né? Que jogam uma, jogam duas, daí ele vai tentando sair, não deixam ele, jogam mais flecha do lado, daí o pessoal começa a ir pra cima, a subir as escadas lá. É, muito interessante mesmo. A construção da cena. Conversa bastante também com a progressão da atuação do Mifune, essa dialética também, porque no começo ele é um personagem que está mais contido ali, e no final ele já está com um tom na fala, né, no jeito, um tom de grandiosidade muito marcante, e o desespero dele também no final de ver que ele está perdendo, conversa muito com essa dialética do sutil pro agressivo. Aham. Toda a queda dele é muito rápida, né, que acontece. Porque ele dá o primeiro discurso lá e deixa todo mundo mega, tipo, acalorado, assim, todo mundo concordando com ele. Por causa da floresta, que ele falou, né, que a floresta não vai se mexer, não sei o quê. E daí, logo, tipo, é muito rápido o momento que a floresta se mexe e o pessoal já se volta contra ele, né? Traz uma coisa muito violenta, né, pra isso. É justamente por isso que é super agressivo, né, porque o filme ele modifica dentro da sua lógica ali geral no final, de maneira muito rápida. Então, aquela lógica bem devagar que se consolida no início e que nos dá indícios de que vai acontecer uma guerra, mas que, a guerra vai ser ganha e tal, do nada, ou melhor, já existe um presságio de maneira muito mais rápida, ela se modifica por completo e por isso ela é muito agressiva. Ela não espera para se desenvolver, ela acontece. Essa que é a grande questão. É, sim, é. Ela é muito abrupta, né? E antes essa violência ela até existia no filme, né? Mas ela não era mostrada assim com tanto foco e veemência e estava vindo mais como uma espécie de pano de fundo para a história ir se desenvolvendo, para desenvolver os dois personagens principais, né? Sim, é. Tanto que a cena, por exemplo, que ele vai trair e assassinar o rei, o primeiro rei do castelo, nem mostra. Ele opta por fazer uma coisa muito mais mínima, assim, de mostrar todo o esquema, toda a traição ali, a conspiração por trás, a arma, o negócio do envenenamento, e depois só mostra a arma suja de sangue e tal, e eles tentando lavar, que daí depois ainda vai remeter no final, né? Aquela cena que ela enlouquece, ela tenta lavar a mão dela, suja de sangue. A mesma coisa que aconteceu naquela cena, que os dois se sujam com a arma que eles usaram pra matar o rei. Mas é muito mais mínimo, né? Não mostra o assassinato e nada. Então, a cena continua pesada, né? Carrega uma violência ali, mas a violência gráfica, explícita, não tá. E aí vai, tipo, guardando todo esse peso pra culminar na final, que é totalmente violento aquele final, né? Uhum. E tem, tipo, umas coisas assim que parece meio difícil de fazer hoje em dia, né? É bem real a cena, assim. Por mais que o filme ele tenha todo um tom mais caricato, a cena ela vai. Você vê a flecha entrando, assim, num plano geral, não tem nada de corte, nada. E tudo isso pra gerar toda essa sensação, né? Fora que também tem muito dessa que você citou, quando ele mata o primeiro rei, o primeiro senhor, que a morte ela não é mostrada, ela não é apresentada. E também tem uma questão que ela é bem rápida ali. Tudo bem que tem o tempo deles tramarem, mas a morte em si ela não é apresentada e ela é bem rápida. Ela não é algo que não te faz realmente sentir, assim. Ele vai lá e mata. Já no final, a cena da morte dele se estende bastante. Ela tem um tempo considerável, tanto que ele toma um monte de flechada nesse tempo. Dá para sentir muito mais, e ela é muito mais mostrada, ela é realmente bem agressiva. Alguém tem uma coisa mais pra falar desse filme? Eu ia perguntar só pro Leão, assim. É que eu não assisti nenhum filme do Ford ainda e eu não vi muitos do Kurosawa. Mas você acha que existe essa relação entre o Ford e o Kurosawa, que o Pedrinho tinha falado antes? Não, acho que foi Valese. É, o Valese. Foi da matéria. Nesse filme, né, em específico. Também, mas na obra em geral do Kurosawa.
Sim, na verdade, o próprio Kurosawa, ele fala abertamente dessa influência do Ford dentro da sua composição artística, dentro da sua obra no geral. E isso é bastante evidente, mas não só o cinema do Kurosawa vai ser influenciado pelo cinema western. Talvez o Kurosawa tenha se influenciado no Ford no geral. Mas o cinema western também vai ser influenciado pelo cinema do Kurosawa, sobretudo o western italiano, né? Não há acaso, Yojimbo vai ser refilmado lá pelo Leone. Mas, tem sim, com toda certeza o Kurosawa abertamente fala dessa influência, até mesmo na lógica do movimento. Se a gente assiste, por exemplo, No Tempo das Diligências, do Ford, a gente vai ver muito do Kurosawa ali. Sobretudo nas cenas de cavalo, em que os cavalos estão em ação, muito daquilo o Kurosawa vai refilmar, vai fazer da sua forma, mas com bastante influência no que o Ford faz. Não, essa questão do movimento é muito interessante, porque eu tava vendo um filme do Ford esses dias, o Rio Grande, e tem uma cena que tem uma corrida de cavalo lá, e daí eu tava vendo esse filme também, e logo no começo do filme tem aquela corrida, não é uma corrida, né? Eles estão indo armados pra cima do espírito, né? Que eles ainda não viram ele físico, assim, eles só ouviram a voz. Eles conseguem colocar uma sensação de movimento, uma sensação de velocidade com a câmera que muita gente hoje em dia não consegue com o equipamento muito mais leve, muito mais tecnologia para isso, né? Naquela época, com aqueles equipamentos tipo, que eram tipo, gigantes, assim, enormes, coisas industriais, eles conseguiam intuir uma relação de velocidade no plano que era muito absurda, assim, que você sente, parece que você sente aquela velocidade, você sente o cavalo correndo, a força, e tudo por questões não necessariamente porque a câmera se mexe, mas o jeito que ele mostra aquilo, a corrida como um todo e tal, toda a construção, assim, como os personagens falam e tal, tudo isso se envolve muito nessas cenas, assim. Tem bastante disso no Trono Manchado, né? No Han também, a batalha lá no Han também dá pra observar isso, tá? Em Han isso fica mais evidente, mas essa relação com os cavalos do Kurosawa, ela é, assim, além desses filmes e além dos próprios filmes do Kurosawa, né? O Kurosawa, ele vai fazer um documentário só sobre cavalos. Então, assim, a relação com os cavalos, ela tá intimamente ligada com a vida do Kurosawa no geral, e isso vai estar representado na obra dele. Ah, eu não conhecia. Mas. Não, eu acho muito interessante essa coisa, porque mostra como ele é um cara muito versátil, assim. Porque nesse filme tem duas cenas, é uma quase seguida da outra, nessa coisa do cavalo. Essa, deles indo atrás do espírito, e a segunda que o Valério já falou. Assim, então, essa primeira cena super cheia de movimento, de velocidade, você sente o impacto ali, deles correndo atrás desse inimigo. E na segunda, eles já tiveram o contato ali com o fantasma, com a profecia, e daí a tela tá toda cheia de névoa, e não precisa, a câmera, ele não precisa te dar nenhuma noção de movimento, de velocidade. A câmera parada, a névoa, os personagens vêm e vão, e fica nessa coisa meio parada, assim, nessa coisa meio no movimento que parece que não acontece, porque eles vão e voltam umas 7, 6 vezes, e estão perdidos e tal, e tudo isso aqui porque ele quer fazer essa coisa que eles acabaram de ter contato com o fantasma, com a profecia, e eles estão completamente num estado meio de sonho, assim, uma coisa meio letárgica, então tudo dentro dessa névoa, você não consegue ver nada do ambiente e tal. Interessante. Os galhos escondem também muito o ambiente. Sim, sim. Então, antes da gente até falar do próximo filme, fazer uma colocação do Kurosawa no tempo, assim, junto com a ideia do Shakespeare, né? Porque o Shakespeare, ele era um autor humanista, né? Ele estava inserido dentro de uma lógica do Renascimento, e isso está intimamente ligado com Kurosawa, que também era um autor humanista, e isso vai estar inserido dentro da sua composição, da sua obra como um todo. Então toda a visão do Kurosawa nos seus filmes estão ligados a como aquilo tudo atinge ao humano. Não à toa, em Trono Manchado de Sangue, nós temos toda essa questão envolvendo o personagem do Mifune, né? No Han, por exemplo, nós temos o personagem do Tatsuya Nakadai entrando em decadência total, assim como no Trono Manchado de Sangue, o do Toshiro Mifune. Então, toda aquela encenação, toda aquela decadência moral que se coloca ali é por causa dos humanos, nunca por uma entidade metafísica que tenta atuar dentro daquele contexto. E muito por isso, não é o acaso que o Kurosawa vai buscar o Shakespeare para fazer os seus filmes, né, para fazer suas releituras, né? Porque o Kurosawa, ele não faz simples remakes, ele faz releituras daquilo tudo, ao seu modo. E ele busca justamente um autor humanista que, apesar disso, não é um autor somente humanista. Ele vai ser resgatado por autores românticos mais tarde, o Shakespeare que eu digo, e vai trazer toda uma profundidade para a encenação que compõe esse humano
sob uma visão muito mais profunda. O Kurosawa ele busca essa relação profunda com o humano de uma maneira bastante intensa, nos 3 filmes que a gente fala por aqui. Sim. Fica bem, assim, se pegar uma passagem do Han, a cena lá pro final do filme, que acho que era Saburo o nome do terceiro filho ele morre junto com o pai dele. Aí o vassalo dele, que faz meio que um bobo da corte lá, faz as graças. Tem uma fala dele que reforça bastante isso, né? Que fala que eles estão largados lá. Se existe deuses, se existe Buda, eles não estão nem aí. Aí o outro vassalo fala que quem choram são os deuses por conta eles estarem fazendo guerra entre eles. O Kurosawa pega bastante nesse caráter do e por mais que tenha esse misticismo em volta e tenha esse presságio, todo esse movimento de conspiração, de traição, é movido pelo homem. Nunca tem uma interferência ali. Só tem a assombração mesmo. Mas uma interferência nos atos nunca ocorre. É sempre um reflexo do caráter do homem, essas coisas que acontecem. E tem uma coisa que eu percebi também, dessa vaidade do homem, que se reforça também muito no espaço, como a gente falou, e nos objetos. A armadura, que representa o samurai, a espada, que representa o poder dele, essa cavalgada, que é constante dentro do filme, né? O cavalo é um animal que representa um poderio, os castelos, tudo é atrelado a essa parte da vaidade do homem. Sim, é tudo muito terreno nos filmes do Kurosawa. Apesar de, por exemplo, no Trono de Manchado de Sangue, nós começarmos com aquele oráculo ali aparecendo pra gente, ele só dita os rumos da ação, mas ele não atua de fato no filme. Tudo que acontece é sob lógicas terrenas, sob lógicas de traição, de fato. Tudo que acontece não está sendo movido como um xadrez por uma entidade divina. Tudo acontece pela atuação de coisas terrenas, de fato. A cena final de Han, como você bem citou, ela é bastante interessante nesse sentido, porque ele fala explicitamente sobre essa não atuação de seres divinos sobre as coisas terrenas. O Kurosawa nesse filme, e a gente vai falar sobre ele mais pra frente, filma o céu constantemente. Esse céu que tá constantemente ali olhando para esses personagens, mas em nada altera aquilo tudo que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que esse céu pesa sobre as ações desses personagens, esse céu não modifica elas. Os homens que modificam e os homens que ditam a ação daquilo que acontece. Seria, tipo, os homens reagindo a esse peso que aflige eles, né? Dos deuses, dos fantasmas ali. Essa coisa do Trono Manchado de Sangue seria muito mais com uma coisa inerente do homem, essa subida do personagem do Mifune ser uma coisa que ia levar ele à decadência, do que realmente como se fosse só uma maldição, assim, que levou ele àquilo, né? Mesmo tendo bastante presente o misticismo, ele também funciona dentro dessa dialética do Kurosawa, que é bastante marcante o misticismo, tanto no Trono Manchado de Sangue quanto no Han, porém não influencia nas ações. As ações são todas dos homens, igual a gente falou, é algo muito palpável, não chega a ser metafísico, fica muito palpável, é bem terreno, igual o Felipe falou. E no Han é muito interessante, porque assim, o filme inteiro é muito grandioso, assim, sobre essas grandes batalhas, traições, castelos, reinos. E daí ele decide o plano final que ele vai usar é uma coisa super humana, assim. Tipo assim, o filme tem várias subtramas, mas a menor história assim é essa, que é uma história tipo de pura maldade que aconteceu com a família desse menino, né, que ficou cego. E o filme resolve por terminar com ele, assim, ele ali na coisa da montanha, que é um contato com o divino, né, a montanha que está mais perto do céu, tem todo o plano ali que é só ele, a montanha e o céu, e ele fazendo os movimentos. Mostra muito essa coisa do olhar para o homem, né, de trazer uma sensação mais palpável. Ali é mais ou menos como os humanos cegos à beira do abismo. É mais ou menos isso que ele coloca ali. E em Trono Manchado de Sangue, a atuação do oráculo ali no início, daquele ser fantasmagórico ali no início, ele é quase um MacGuffin mesmo. Não é exatamente um MacGuffin, porque ele tem uma importância de fato para o que vai acontecer em seguida, mas ela em si não modifica em nada as ações, a não ser a sua presença na mente daqueles que estão ali percorrendo pela história, que querem modificar o destino, mas o destino não se modifica, porque esse destino que se constrói é construído justamente pelas ações humanas, e não por essa entidade metafísica.
E eu não sei se conversa muito o que eu vou falar agora, mas também acaba sendo que no começo do filme ele já inicia com os soldados vindo avisar o senhor que dos feitos do general ali. Então, mesmo tendo presságio depois, ele já é algo concreto no filme, porque o general teve grandes feitos e o mínimo que se espera assim é ele ser recompensado por isso, né? Sim, não, é verdade. A gente já sabe que ele é um grande guerreiro antes disso, né? Sim, e também uma questão que eu pensei também, que conversa bastante com a atuação, essa coisa trágica, certas horas chega a ser meio martirizada também. E é meio trágico, e parece que é como uma forma de esse presságio, esse misticismo em volta, ele é uma forma do homem de jogar a culpa para cima, né, dessas entidades que estão ali. É uma forma dele limpar as mãos, igual acontece no final lá, que a esposa do Mifune começa a limpar as mãos, quer limpar o sangue. Eu pensei nisso, pelo menos. Sim, sim. Não, muito interessante. O próximo filme que a gente vai falar é o Homem Mal Dorme Bem, lançado em 1960. O Trono Manchado de Sangue foi lançado em 57. E o Homem Mal Dorme Bem é uma adaptação do Hamlet, que exemplifica bem o que o Leão falou sobre o Kurosawa ele pegar as obras do Shakespeare e fazer uma completa releitura, assim, né? Porque Hamlet é a peça mais famosa que o Shakespeare escreveu, que tem a frase lá, ser ou não ser, eis a questão e tudo mais. Só que se você não sabe, assim, se você não conhece intimamente a história do Hamlet, você nem faz uma ligação direta com esse filme, porque ele pega muito mais a essência da história para trabalhar em cima do cinema dele do que fazer uma adaptação literal daquilo, né? Começar pelo fato dele trazer a história pro presente ali da época, porque o Kurosawa, ele é muito lembrado pelos filmes de samurai e tudo, né? Só que esse filme aqui é, tipo, é uma trama praticamente no ar, assim, de corporações e corrupção, que conversa também com o que a gente tava falando no finalzinho ali, que Kurosawa tá sempre versando sobre essa coisa do humano e do caráter, uma questão de honra, nessas 3 obras especificamente, né? Ele sempre trabalha nessa questão de lealdade, honra, corrupção e poder. Até, tipo, eu não vi muitos filmes dele. Eu vi os 2 primeiros, assim. Até nos 2 primeiros filmes dele, que é a saga do judô lá, o Sugata Sanshiro e A Mais Bela, que A Mais Bela é considerado até um filme meio encomendado, assim, do governo como propaganda na época da Segunda Guerra. Já fala sobre isso, uma construção de caráter, olhando assim para essas relações pessoais de poder e como isso vai corrompendo o homem e as tragédias que pode ter. Aí, os 2 primeiros filmes é bem mais otimistas do que os outros, né? Ah, não sei. Os 2 primeiros? Não, os 2 primeiros que ele fez, não que a gente tá falando aqui. Ah, tá, sim, sim, sim. Os filmes aqui seguem um pouco Shakespeare, né? Bem trágico, assim. Aham, Ele pega só. É mais essa coisa da vingança, né? Do filho que tenta vingar o pai. A morte do pai. Eu não li Hamlet, mas eu sei que tem mais elementos ali que estão. Porém, é mais essa coisa da espinha dorsal mesmo, da essência da obra. Mas é muito legal essa coisa de você viu o Kurosawa filmando um Japão moderno, e aqui ele vai falar não, né? Mas tipo assim, tá naquela situação do pós-guerra do Japão, então você tem o final inteiro do filme quase, você passa naquele lugar que tá todo destruído e tal. Tem toda essa relação do pós-guerra, essa relação da corrupção, das coisas que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, das grandes corporações. É um olhar assim para a burguesia do Japão, né? Uma coisa interessante nessa questão do pós-guerra e que o Benjamin também citou do noir, falando de forma mais por cima, assim, o noir hollywoodiano, né, ele surgiu devido a esse pós-guerra, ele reflete nesse pós-guerra, né, o noir. E eu acho interessante como nesse filme, as características estéticas, estilísticas do noir, como por exemplo a sombra, ela acaba tomando um pouco da parte da geografia das coisas naturais, igual a gente citou no Trono Manchado. Ela assume esse papel e também pega para o lado da questão do noir de usar as sombras para refletir sobre o caráter do homem ali. E aqui, diferente dos outros dois, é o filme mais diferente, né, desses 3.
diferente dos outros dois, ele não tem marcado nada de misticismo. É basicamente só questão humana aqui, terrênea. Não tem um misticismo em volta. Eu acho que ele vai optar por fazer essa coisa dos outros dois filmes, né? Uma coisa muito maior do que o homem e tal, que o homem reage a isso e como ele vai reagir, aqui são as coisas das corporações, né? Como ele vai reagir a esse mundo moderno e tal. Então, eu não acho que ele abandone, eu não sei se ele abandona incompleto, mas que ele não usa muito as influências dele do teatro, por exemplo, a atuação é muito mais natural, assim, né? Mais real, e a câmera também. Aqui não é muito sobre grandes espaços, grandes campos, coisas assim. Só quando ele realmente vai mostrar ali aquela parte devastada pela guerra, ele pega, mostra ali um grande lugar, só as ruínas, né? Mas é muito sobre os lugares fechados, assim, né? As casas, os prédios, os corredores, coisas assim. E eu acho isso muito legal. Essa questão da atuação, né, a dialética da atuação que tem presente nos outros que o Leão citou, eu acho que é bem presente aqui, eu acho que dá para notar. Ele não abandona, com certeza. Eu acho que ele não abandona, porque aqui nesse filme eu vejo o papel que do Mifune cabe entra nos personagens que são os corruptos ali da grande corporação. E o personagem aqui que adota aquele posicionamento contrário, mais contido, é o que está buscando a vingança. Até funciona dentro da lógica do filme, que a trama se passa em cima desse plano meticuloso que ele está fazendo para vingar o pai dele, a morte do pai dele. E ele é um personagem muito meticuloso, ele é um personagem muito contido nos movimentos, muito pensado. Então, eu acho que essa atuação mais trágica cai sobre aqueles que são os corruptos da corporação, enquanto o amigo do personagem, do ator aqui, que assume a mesma lógica do Mifune em Trono Manchado, são mais contidos, justamente. E, querendo ou não, esse personagem, o que ele está fazendo, que é esse plano de botar a empresa abaixo, querendo ou não, ele assombra esses que são os corruptos, da mesma forma que funcionava a outra. Porque a gente pode reparar bastante isso logo na primeira sequência, que é a sequência do casamento. Quando chega a polícia lá e a imprensa, quando entra o bolo com a rosa no andar que o pai dele foi jogado, a gente percebe bastante na feição das pessoas ali o espanto, a assombração. Então, eu acho que funciona aqui. Mas é uma coisa bem mais diluída, assim, né? Sim, sim. Agora, assim, eu preciso dar uma discordada aqui de uma posição que vocês colocaram. Eu não acho que o Homem Mal Dorme Bem seja o mais terreno dos 3 filmes. Pelo contrário, eu acredito que os 3 filmes sejam muito terrenos. Eles absorvam muito mais as ideias físicas do que as ideias metafísicas em si. É como a gente disse lá no Trono Manchado de Sangue, o oráculo, ele funciona quase que como uma força mental mesmo, mas que a ação em si é humana. Assim como em Han. Em Han, a gente não tem nenhuma entidade que atua sobre ele, senão o Kurosawa filmando o céu, mas o céu vazio, o céu que não atua. E aqui em O Homem Mal Dorme Bem também, não há nenhum tipo de entidade que atua dentro disso tudo. E essa cena inicial que vocês colocaram agora, ela é muito interessante e talvez o que há de mais interessante no filme pra mim. Eu acho O Homem Mal Dorme Bem o menos bom entre os 3, o que não significa que seja um filme ruim, que Kurosawa não tem filme ruim, mas é uma cena muito interessante justamente da maneira como o Kurosawa vai nos inserir dentro dessa lógica de traições, que é bastante conhecida dentro desses 3 filmes dele, sobretudo numa tentativa de refilmar Shakespeare, dentro dessa lógica do Japão moderno. Então ele nos insere dentro daquele contexto, um Japão burguês, dentro dessa lógica da burguesia, em 20 minutos iniciais, 20, 25 minutos, que compõem uma lógica geral do que vai aparecer dali pra frente. Mas, ao mesmo tempo, esses 20, 25 minutos iniciais, eles são completamente diferentes do que vai vir em seguida. É como, no final dessa cena, um dos jornalistas vai falar que aquilo tudo ali é só o prefácio do que vai acontecer em seguida. Justamente por isso, aquilo ali é muito diferente. É quase que como se aquele início não tivesse sido escrito pelo próprio Kurosawa, se a gente estivesse falando de uma linguagem da literatura. Seria só um prefácio para tudo que iria acontecer. Sim, com certeza. A colocação eu acho que eu coloquei em palavras erradas, mas eu concordo totalmente com você. O que eu quis dizer era mais só a falta dessa
essa simbologia mística que tem nos outros, mais em questão da simbologia do que de como funciona. Aí eu acho que eu coloquei em palavras erradas, assim. Desse aqui não tem nem a menção, né? Sim, perfeito. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. O filme é bastante terreno, no geral, mas numa potência mais simbólica, se a gente pode dizer assim, mais romântica. O Trono Manchado de Sangue e o Han são mais potentes nesse sentido. Eles atuam de maneira terrena, mas os significados que surgem são maiores do que realmente são. Mostra também uma versatilidade não só do Kurosawa, esse filme, mas do Mifune também, né? Porque é de novo eles numa parceria, que é uma das parcerias, talvez a melhor do cinema, né? Que rendeu mais. Vai Kurosawa e Mifune e Ford e o John Wayne são talvez as duas parcerias que mais renderam grandes filmes no cinema, né? Tanto em qualidade como quantidade. E que nem vocês falou, o Pedrinho falou que não tem, que acha que não tem tanta influência, o Valese acha que tem do teatro e do outro teatro que eu esqueci o nome, que o Leão falou. Kabuki. E só que independente dessa influência ou não, são atuações bem distintas assim, né? E mostra uma versatilidade do Mifune também, porque no outro, até por ser um filme de samurai assim, né? Tem uma questão épica, grandiosa assim, e aqui é uma trama muito mais romântica, mais pautada na realidade. Mais moderna em si. É, A atuação ela se distancia um pouco do teatro clássico japonês e entra num Kurosawa um pouco mais moderno aqui. sim. E eu acho mais impactante até também. Assim, porque os outros, todos os elementos são bem carregados, assim, né? Os cenários, a paisagem, a fumaça que tem no trono, aqui não tem isso, né? São ambientes sempre mais residenciais, corporativos. Mesmo com o ambiente destruído lá, causa uma impressão, mas aqui as atuações nesse filme, junto com os movimentos de câmera, que é algo bem característico do Kurosawa, né? São o elemento mais saltante, assim, na minha opinião, quando a gente assiste. Que mais aparecem quando a gente tá assistindo. Mas agora, uma provocação que eu quero fazer pra você. Você acredita que essa atuação mais moderna do Kurosawa, no Homem Mal Dorme Bem, ela é mais impactante, por exemplo, do que a cena da Lady Asage limpando as mãos? Não. O que eu quis dizer é, tipo, isolando a atuação em si. Mas a cena da Lady Assage é mais impactante até pelo eu também achar o Trono Manchado de Sangue melhor do que Homem Mal Dorme Bem. Mas eu acho que quase assim, no exercício de você olhar as atuações aqui, elas são mais impactantes sozinhas do que a do Trono Manchado de Sangue sozinha, assim, porque da Lady Assage tem toda uma construção ali na cena dela limpando as mãos, né? Tudo o que estava sendo anunciado antes, toda a construção da própria personagem. E aqui, logo nos primeiros minutos, naquela cena que é um prelúdio, que eu também acho que é a melhor cena do filme, já é muito impactante, assim, toda aquela tensão que tem com a chegada dos jornalistas logo de cara, do policial levando alguém. Eu acho que remete até essa cena a algo mais western, assim, né? Que dá pra ver que uma influência grande que teve no Sergio Leone, porque tem bastante close no rosto, uma expressividade no olhar muito forte, né? Na verdade, é o contrário, né? O Kurosawa influencia o Leone. Eu pensei certo e falei errado. É Perdão. isso. Não, então, não, é muito interessante. Tem uma cena, assim, em específico, que remete muito mais aos outros dois filmes, assim, as coisas da natureza, do plano aberto, do campo, que eu acho que é a cena do suicídio. Que ele, eu esqueci o nome do personagem, e o Mifune, ele impede e tal, só que quando a cena acaba, a gente ainda não sabe se ele se suicidou ou não, porque fica uma coisa meio ambígua, assim. A cena corta, ele tá numa montanha, assim, a cena inteira é construída nessa montanha, tem bastante névoa, e daí quando a cena corta, ela pega a montanha inteira, assim, não dá pra ver o chão, daí não dá pra você ver se o cara pulou ou não, com toda a névoa ali, mas dá pra ver que aqui é muito mais numa lógica de criar o suspense, de criar essa dúvida se o cara tá vivo ou não. Claro que também é trabalhando no espaço, mas é em outra ótica aqui, sabe? Não é aquela coisa do contato com o desconhecido, com algo maior, sabe? Aqui é outra coisa. Não desconhecido, assim, mas o que representaria uma coisa maior do que os humanos que estão ali é essa coisa das corporações, né? Tipo, como elas influenciam aquelas vidas. Uma coisa que eu acho que ele tinha comentado
sobre ser um filme mais filme moderno mesmo do Kurosawa, também entra muito na questão da geográfica que a gente falou no começo, né? Ele se passa bastante nesses ambientes internos e que são espaçosos também, como o salão lá de festas. Uma cena que eu esqueci o nome do personagem, mas o ator que faz é o Tatsuya Mihashi, eu acho, que ele faz o dono da corporação, que ele tá dentro da sala dele, ele tá atendendo o telefone, aí a câmera ela pega uma distância, assim, dele também. E eu acho que com essa questão desses ambientes modernos também conversa bastante como o movimento da câmera que ele faz, porque é um movimento também, não consegui reparar nos outros isso, se tiver, me corrijam, mas nesse eu percebi bastante que ele é um movimento bem pensado em questão geométrica, ele é muito mais estático e coloca muito mais os personagens, assim, em lugares... É algo mais pré-estabelecido, coloca os personagens de uma forma mais organizada. Não sei se consegui me expressar bem. Não, eu entendo. Tem mais personagens em cena e em espaços mais fechados, né? Que nem a cena do casamento, então, né? Se você for ver. No outro filme, você tinha, tipo, cenas com bastante gente numa coisa, mas é aquela coisa, são móveis menores, todas as coisas da arquitetura japonesa. Móveis menores, são espaços maiores, e os personagens têm mais movimento. Aqui não, tanto que aqui, por isso ele também vai usar outros aspectos, que nem o Benjamin falou, do close, que a câmera ali, ela não teria como passear tão livremente e tal. Mas é interessante, sim, de ver esse negócio da formatação ali geométrica da cena, né? Eu acho que tem um comentário meio implícito, assim, que ele faz, nessa coisa do fantasma e tal. Porque depois de um tempo ele vai começar a brincar com um dos personagens, o Nishi, fingindo que o cara que não se suicidou é um fantasma e tá assombrando ele, né? E daí eu acho que tem muito comentário sobre essa coisa do contato com o místico nos filmes dele, né? Porque se no primeiro filme também tinha essa coisa do controle da natureza. Na cena final, onde a gente vê a floresta caminhando, mas na verdade é só um exército se camuflando ali, o controle que o Kurosawa tinha, aqui é mostrando que não tem influência nenhuma externa metafísica mesmo, porque o que poderia ser um fantasma ali, a gente já sabe o que é, né? Mas o que poderia ser um fantasma ali para os personagens é só outro jogo de interesses, de conspiração, de plano, de uma rede de interesses ali, da vingança do Nietzsche, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, é mais ou menos o que a gente discutiu aqui no início, que a gente tava falando do Homem Mal Dorme Bem. Lá no Trono Manchado de Sangue, a gente tem o personagem Oráculo, que nos dá um indício de que a história pode ser guiada por algo metafísico, mas na verdade tudo acontece por causa do mundo físico. No Homem Mal Dorme Bem, a gente tem a atuação desse personagem fantasma, entre aspas, que para aqueles que estão ali pode ser, de fato, porque ele teoricamente estaria morto, mas nós sabemos que não. Também temos uma história física. E no Han, a mesma coisa. O céu está sempre olhando, mas em nada modificação. O personagem do Tatsuya Nakadai entra em sua loucura, mas a sua loucura é completamente terrena em razão das traições que aconteceram dentro da sua própria família. Sim. Outra coisa também que eu acho interessante dentro disso, que foi citado, é toda a decadência que gera em torno dos filmes em si. Essa decadência do ambiente também, né? As ruínas e a decadência mental também dos personagens. Nos três filmes, eu digo assim, tudo acompanhar essa decadência pelo ato do homem ali. Aham. Os três filmes são sobre assuntos, assim, muito do homem, né? Primeiro seria decadência, não, seria ambição, né? Todos falam mais ou menos sobre a mesma coisa, assim, só que cada um, você vê que tem um enfoque meio diferenciado, né? No primeiro, tem a traição, tem a decadência, tem tudo isso, só que seria a ambição ali. Nesse aqui também, mas aqui o que a gente acompanha é mais a história da vingança, e no último é a história de além da decadência do personagem, é a história da traição, né? A gente acompanha toda a traição e o que ela gera. Aqui a vingança e o que ela gera, e no outro a ambição e o que ela gera. Mas os temas que perpassam a obra, assim, sempre são os mesmos. Além da traição, da decadência moral, da vingança, tem muitas coisas ali, né? Tipo, aqui a corrupção, que também tem nos outros. A própria a traição já traz isso, né? Traz esse tema. Esse é o aspecto humano do Kurosawa, o aspecto humanista, na verdade, do Kurosawa, de trazer todas as histórias para um aspecto mais pessoal, mais intimista, dentro de uma lógica geral, claro, dentro de uma lógica coletiva, mas que parte de um indivíduo, de fato. O nosso personagem do Han, dos dois personagens do Mifune, né, do Trono Manchado de Sangue e no Homem Mal Dorme Bem. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer aqui para os três, né, na real. Porque eu não acompanhei muito, eu não assisti muita coisa do Kenji Mizoguchi.
Mas em relação a Contos da Lua Vaga, essa questão humanista do Kurosawa também está presente nele? Percebi isso um pouco, mas dessa coisa do caráter do homem, né, da violência, de onde se expressa a mise-en-scène, se debruça. Então, o Mizoguchi e o Kurosawa, eles têm uma diferença bastante sintomática, assim, há um humanismo no Kenji Mizoguchi, mas sobretudo em Contos da Lua Vaga a gente tem uma assimilação desse humanismo de uma entidade mais metafísica, e sobretudo de um melodrama, algo que o Kurosawa não percorre nesses 3 filmes que a gente acaba conversando. Mas, nessa questão humana, assim, é sempre um olhar. Na verdade não, né? Porque no outro é um fantasma ali, quem conhecia, eles estavam num certo tipo de transe, né? É, sim. Eu não vi esse filme aí ainda, não. Assiste, que é linda. Tem no YouTube, eu acho, completo. Tava esses dias, não sei se tem ainda. Tirando, tava tendo uma exposição lá. Tá, eu tô pra ver. Benja, você vai falar uma coisa desse? Não, então, é interessante aqui também, né, que o outro filme, como ele segue uma progressão mais lenta, né, igual o Leão falou, que vai culminar naquela violência explícita e muito forte no final, aqui eu já acho que ele quase que parte para de um caminho inverso, né? Ele já começa o filme meio frenético assim. Não chega a ser frenético, mas o filme começa bem agitado. E cada vez que vai passando mais o tempo, as ações, principalmente depois que o Nietzsche é desmascarado pela família, as ações vão ficando mais longas, demoram mais para acontecer, os conflitos entre os personagens vão demorando mais. Eles já estão estabelecidos, mas vão demorando mais para ter um final, né? E aí, quando eu tava vendo até, é, o final, assim, tipo, me pegou de surpresa, assim, porque eu não tava esperando que a história ia acabar daquele jeito, assim, sabe? Parecia até que, que, que ia ter alguma coisa mais grandiosa, Aham. que nem tem no Trono Manchado de Sangue, mas aqui ele faz o caminho inverso, né? Ele começa mais grandioso e termina, mas assim, com a. Ele tem a mesma força durante os 2 filmes, mas ele termina mais calmas. Ele não mostra o que acontece direito, né? Você sabe que teve um acidente porque eles falam, ele mostra o carro, mas é muito mais sobre a conclusão, assim, da relação dos pais ali, do pai com os 2 filhos, né? Então, a cena final é tipo uma chamada a telefone. Ele tá falando no telefone, né? Aí os filhos vão abandonar ele, mas é uma coisa muito contida ali, né? Não é grandiosa igual a morte do Mifune no. Essa coisa da, de uma vingança que não leva a lugar nenhum, né? Também. É o humanismo, né? Tipo, são os sentimentos, essas tomadas de atitudes ignorando o presente, né? Sim, sim. Aí você fica numa coisa meio cega que no fim sempre vai culminar em mais uma tragédia e não vai ter uma solução clara e nem muito boa. É o tom de desesperança que é bastante presente, né, nos filmes do Kurosawa, esse tom de desesperança. É algo pessimista, desesperançoso, que em questão da trama, assim, essas atitudes, esses planos nunca se concretizam, né? Não chegam a... É sempre bem pessimista, né? Os finais. Que eu acho que remete a Shakespeare também, né? Sempre termina numa tragédia, é algo trágico. Uhum. É. E eu gosto também que tem bastante similaridades até, assim, isoladamente entre o Trono Manchado e o Homem Mau, porque lá ele faz um jogo muito bom, até pro filme ser preto e branco, os dois, né? Mas no Trono Manchado ele tem um jogo muito interessante entre luz e sombra, principalmente com a Lady Assage. Só que aqui, até por ele
buscar um tom meio noir, ele tem bastante, ele carrega bastante esse jogo de luz e sombra que cria até, como nas cenas lá que o personagem do Ada tá sendo visto como um fantasma, cria até esse jogo meio de fantasma, de uma áurea fantasmagórica, né? Uma entidade. Sim. Ele tem uma aura ali. É, então, porque o carro lá, que tem todo aquele jogo com a luz do carro na rua, para ele não enxergar depois onde ele foi parar, que é uma sombra, parece até um teatro, assim, né? A gente só vê a iluminação dos personagens, o fundo nessas ruas à noite em Tóquio, o fundo é todo preto, não tem nada ali, é sempre focado nos Não, e daí personagens, a luz, quando você tem a e aí neblina, daí qualquer. quando a luz bate no personagem, ele fica com uma aura em volta dele, né? No personagem que tá representando ali, alguém que já deveria ter morrido. Uhum. E o carro ele surge do nada, aparece e vai embora, assim, e ele faz desaparecer o personagem. É interessante, remete. São significados totalmente diferentes, construções diferentes, mas mostra que é, é umas características do Kurosawa, né? Assim, como ele Sim. desenvolve e trabalha certas coisas. Que parece igual a cena que vocês falaram, que quando a Lady Asajj tá andando, aí ela entra no quarto para buscar a tigela, uma espécie de tigela lá, que ela some na Aham. sombra e volta, assim, né? Esta- Alguém tem alguma consideração final? Não, essa questão da sombra que vocês falaram fica bastante marcada em algumas cenas, né? Quando ela, em muitas cenas, ela oculta o personagem, assim, quando o personagem, nas intenções dele, ele tá com um tom mais conspiratório, assim, Sombrio, né? maníaco. Quando ele tá com esse tom, a sombra oculta ele também. E ela reforça bastante o que você citou da aparição dos personagens que estão vivos, mas porque os outros que estão envolvidos ali pensam que estão mortos, eles aparecem meio como fantasmas. Eles ficam um breu profundo atrás e eles iluminados ali no meio, só eles. Sim, sim. Tem alguém que quer falar mais uma coisa ou a gente pode ir pro Han? Vamos pro melhor filme de todos os tempos. O Han, ele é um filme de 1985. O Kurosawa fez ele depois de um tempo que ele ficou sem fazer muitos filmes. É, E daí o Han foi um dos últimos filmes que ele fez na carreira dele. E é uma adaptação não, né? Uma releitura de Rei Lear, do Shakespeare também. E é isso, conta a história de um... Não, não é rei, né? Que no Japão, como que é o nome? Senhor... É o senhor feudal? Não é, né? Senhor do Castelo, assim, que ele divide o reino em três e dá para os três filhos dele uma parte e conta a história da traição dos filhos dele com ele. E daí a decadência dele que parte que acontece depois dessa traição, de como ele vai ficando. E eu acho que é um filme com a trama mais grandiosa, assim, com várias subtramas, várias outras histórias ali dentro. Então é tudo isso que perpassa essa história de traição e decadência do personagem principal. Um, uma coisa que eu achei bem interessante no Han é, dentro dessa questão espacial que a gente falou, como a decadência do senhor é acompanhada dele vagando por esses ambientes, na montanha que ele fica ali, nesses ambientes montanhosos. Também ele vaga por ruínas ali, e essa decadência mental dele vai se acentuando, né, conforme o tempo. Ele passa a enlouquecer, né? Ele vira um louco. E uma coisa que eu achei interessante dentro disso é que também é bem acentuada pelo cantar dos grilos. Tem uma cena que eu acho que marca bastante isso, que é quando
o ele vai ser noticiado de algo, que eu não me lembro direito o que, aí vão noticiar ele, e antes disso tá um silêncio completo, ele na atuação com um tom de isolamento, e todos que estão ali em volta também, o cantar dos grilos está muito marcante, muito forte, é um ruído mesmo, assim, bem incômodo. E depois da notícia, esse silêncio volta e continua isso. Eu acho que esse canto dos grilos que tem no filme também acompanha bastante dessa decadência, essa relação geográfica que tem com o homem também. Bom, assim, se a gente vai falar de relação geográfica do Kurosawa nesse filme, é bom a gente começar pelo começo, vamos dizer assim, né? Que assim como no Homem Mal Dorme Bem, em Han, o Kurosawa também estabelece entre aspas, se a gente for fazer a relação com a literatura, um prefácio para tudo que vai acontecer. Então, a gente vê tudo acontecendo dentro das colinas ali, onde acontece toda a encenação desse prefácio. E nessas colinas, o Kurosawa já estabelece a lógica de movimento do filme todo. Essa que é o grande barato do Kurosawa em Han. Ele consegue estabelecer a lógica do movimento do filme e a sua lógica dialética do filme inteiro dentro do seu início, assim como ele faz no Homem Mal Dorme Bem também. Nesse início, a gente vê o personagem do Nakadai, eles estão caçando lá, né? E em determinado momento ele sonha. E nesse sonho por causa desse sonho, ele resolve entregar o seu reino, entre aspas, para os seus filhos, dividir entre os seus filhos, mas ele concede, a maior responsabilidade a um deles só. Obviamente, isso vai gerar um desconforto entre os outros 2, e sobretudo ao Saburo, que é o que veste azul. E aí que tá a grande questão. Ele demarca as cores dos 3 personagens aqui, mas ele demarca essas cores não como um sistema pré-estabelecido de conceitos e semântica. Ele não demarca essas cores como sentimentos. Ah, o vermelho é porque ele é o mais impulsivo, o amarelo porque, enfim, não faz o menor sentido isso na lógica do Kurosawa. O Kurosawa estabelece essas cores ali justamente para a lógica do movimento que vai seguir durante o filme. Naquele momento, ele estabelece isso e, com isso, estabelece a lógica da trama da traição. E aí, a partir disso, dentro de todas aquelas cenas que a gente já conhece de Han, que são as coisas mais lindas que já foram feitas, sobretudo a cena do castelo, a cena da invasão lá do castelo, em que o Nakadai ele entra em profunda loucura ali. A gente vê o quão fez sentido essa lógica da criação de um gatilho para promoção desse movimento, na medida em que os exércitos eles se entrecruzam entre si, mas não confundem em nenhum momento, porque nós já conhecemos a cor de cada um dos personagens e de seus exércitos respectivamente. Sim. Realmente, com certeza. Uma coisa que eu também achei interessante nas cenas, né, de guerra ali também, como funciona a violência de forma plástica, falando de forma plástica assim mesmo. Tanto que eu não sei se é totalmente correto o pensamento que eu tive, mas eu assemelhei o filme de um diretor, de um dos meus diretores preferidos, que é o Seijun Suzuki, o História de Melancolia e Tristeza, que também ocorre um ciclo de violência ali, que não é direto, né? Mas existe um ciclo de violência dentro dele e a plasticidade se dá muito também ali no Suzuki pelas cores e demarca muito bem o espaço, esse espetáculo que ele faz e que o Akira faz nessa cena. Aí, aqui no Akira também tem bastante, eu pelo menos percebi bastante essa plasticidade pelo sangue, a cor do sangue é bem marcante, assim, ele marca muito bem. E também tem a cena que o vassalo, que é interpretado pelo Masayuki Yui, ele corta a cabeça da Lady Kaede. E esse sangue vem para a parede, assim.
E de uma forma, é bem plástico, assim, bem caricato, existe uma plasticidade ali na violência. Também nos tiros que tem uma cor avermelhada ali, meio fluorescente, que marca bem onde está a violência, marca bem o que sucede da violência ali, que é o vermelho do sangue marcante e os tiros também. Não sei se é totalmente correto esse pensamento, mas é algo que eu assimilei. Sim, com certeza. Assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado AK, que é de Akira Kurosawa, né, do Chris Marker. É um documentário, que o Chris Marker faz justamente sobre a filmagem de Han, do Akira Kurosawa. E assim, é fenomenal o documentário e até pra gente perceber como é que funciona a prática do Kurosawa. E aí a gente remete justamente ao que a gente falou lá no início sobre o Trono Manchado de Sangue, de perceber como o Kurosawa, ele apesar de gostar de filmar em ambientes externos, ele procura controlar ao máximo a sua encenação. Assim, geralmente quem gosta de fazer o maior controle possível da sua mise-en-scène, são aqueles diretores que filmam geralmente dentro do estúdio, e gostam de filmar dentro de estúdio. Hitchcock, por exemplo, é um diretor que ele meio que, entre aspas, "abomina" o acaso, na medida em que ele entra dentro dos estúdios e não permite que esse acaso entre nos seus filmes. O Kurosawa é o contrário. O Kurosawa ele não gosta também, de certa forma, do acaso, ele gosta de tudo controlado, mas ao mesmo tempo ele gosta de filmar fora. Eh, Só que, por exemplo, na grande cena do castelo, da invasão do castelo, a gente o Kurosawa ele joga cimento em pó pelo chão, justamente para criar essa lógica do movimento, não só pelas cores que a gente viu e que eu falei agora há pouco, mas dos cavalos que pisoteiam esse chão e levantam a poeira. E essa poeira dá a noção do movimento, dá a noção da iluminação que se cria no filme, quase como uma pintura de fato. A pintura ela cria esse movimento pela sua iluminação. E essa iluminação que ele dá pelo cimento que é jogado pelo chão e levantado pelos cavalos que correm, geram também o movimento além da proposição das cores. Tudo é muito controlado dentro do Kurosawa, e nesse documentário do Chris Marker isso fica bastante evidente. Aham. Não, quando você entra em contato, principalmente com o Han, meio que de imediato você vê que você tá de frente a uma coisa muito grandiosa, assim, né? Eu acho que parte muito desse controle dele. Do que eles como, essa coisa de sempre tá, ser muitas externas, essa coisa de ter muito contato com a natureza, né? E sobre esses temas muito grandiosos, né? A traição da própria família e nessa coisa do reino e tal, a guerra. Mas é muito interessante essa coisa, porque o que o Leão falou das cores e tal, eu acho que a gente sempre vê muita gente se prendendo às coisas já pré-definidas, né? Que nem ele falou, o vermelho é o que era impossível e tal. Mas a arte ela é muito mais subjetiva do que objetiva, assim. Por mais que eu acho que deve existir alguma coisa, uma relação psicológica do homem com a cor e tal, ela não é tão fechadinha, assim, dentro de composições tão complexas, por exemplo, que nem um filme desse, sabe? Então, é muito interessante isso, de ver como ele cria todo um aparato para poder jogar com isso, né? Ele cria um aparato narrativo, o fogo dominando o castelo ali remete muito a isso, né? E também é uma coisa que é uma coisa muito plástica, assim, da pintura, que nem o Leão falou, que é um pouco de acaso, mas também é muito dentro do controle ali, porque o fogo você não controla ele e tal, essa coisa da poeira também voando, mas tá sempre dentro dessa lógica do controle do Kurosawa, assim, do que ele vai filmar, do que ele vai escolher filmar e como, né? Uma cena muito interessante também é a última batalha que tem, que é entre o Saburo e o Jiro, eu acho que é o nome do outro filho, que é marcado pela cor vermelha, e o Saburo é pela azul. É um momento que tá lá, todos os exércitos que estão envolvidos estão bem estabelecidos dentro de cena, o Saburo de um lado, o Giro do outro, nas colinas de um lado tá o Aie, eu acho que é o Aie, e na outra tá
Eu esqueci o nome do personagem agora, que é um pouco mais difícil o nome desse personagem. Aí, e estabelece muito bem essa questão das cores nesse campo, e eu acho essa cena interessante também, porque eles não entram num conflito direto em sentido de que se misturam ali no meio, né? Igual acontece no ataque ao castelo, que o exército amarelo e o vermelho estão misturados ali, e o exército do Senhor está misturado ali no meio também. Aqui eles não têm esse conflito direto misturado. A cena demora um pouco pro ataque acontecer. Aí, quando o ataque acontece, a gente, basicamente, no campo tem só o exército do Giro, que é o exército vermelho. O outro se localizou nos bosques, né, para atacar esse batalhão que está avançando. E eu acho isso muito interessante, porque tem é construído toda uma tensão ali de batalha no meio que ela essa batalha não acontece da forma que a gente realmente espera, aquela coisa disputada ali, que os dois estão ali no meio. Tanto que é algo meio. É uma vitória que é do Exército Azul, é uma vitória que ela é fácil. E isso vai conversar muito com o que se sucede disso, né? Tem essa vitória do Azul, aí o Saburo conseguiu resgatar o pai dele, e a gente tem um momento ali que ele sai um pouco dessa loucura que ele estava e vem tomando a consciência de volta. Aí tem essa cena que é meio que é um triunfo, né? Uma cena triunfal ali acompanhada do pôr do sol, deles cavalgando devagar até o castelo que era do Giro e foi dominado de volta. E aí, de repente, o Saburo atiram no Saburo e ele cai morto, e de tanta tristeza ali acumulada, de tanta desolação acumulada, o senhor também morre. Aí acontece a cena que eu citei no Trono Manchado. Eu acho muito interessante essa cena por toda essa tensão que é construída em cima dela e como ela se finaliza. Essa tensão é quebrada por esse tom pessimista de desesperança. No momento ali que a gente acha que vai acontecer uma coisa, ele vai lá e quebra essa tensão que ele criou. E gera um impacto muito forte. Aham. Não, então, o filme ele é muito impactante, assim, né? Essa coisa grandiosa dele. E essa quebra de expectativa que tem na trama inteira, né? Uma coisa que o Leão falou lá no Trono Machado de Sangue é. Ele tinha falado que nesse filme, por exemplo, o personagem principal, ele. Esqueci o nome do ator de novo, é Hideota, né? O Mifune, Não, do Trono. o Duran. Ah, tá, o do Han. O É o Nakadai? É. Nakadai. Ele tá com essa maquiagem muito forte, né? Muito demarcada, enquanto. E sempre nessa coisa de loucura, enquanto os outros estão sempre bem, né? Bem não, mas tipo assim, não tão nessa mesma coisa que ele, então cria essa relação dialética, e daí, quando ele vai, tem uma hora que ele fica, muita parte do filme ele passa sozinho ali, com um personagem que representa, é meio que um bobo da corte ali, né? Um cara ali pra entreter, uma pessoa que seria considerada de menor relevância, assim, e tal, e daí cria uma relação muito interessante também, porque é o rei, o cara que seria o máximo, o ponto máximo ali do lugar, ele tem que ser. A voz da razão naquele momento é o bobo na corte ali, né? É muito interessante também essa relação, porque você vê o rei se perdendo a consciência e um cara que tava só fazendo gracinha ali, tava ali só pra entreter, ele criando uma relação muito de sensatez, assim, de querer levar o rei e tal. O rei não, de novo, o senhor lá, de querer ajudar ele e tal, e ele tendo que ser o cara que faz as coisas certas, né? Criar uma relação bem interessante aí, que vai nessa coisa da dialética, né? Do movimento do filme. Ele é um bobo da corte ali, né? As ações dele, mas ele se demonstra, através das ironias que ele faz, né? Das piadas que ele faz, das metáforas, uma pessoa muito sensata. Ele tá no meio de tudo, ele, ele está a par de tudo que acontece. Ele tem consciência do que está acontecendo,
Ele vai fazendo essas ironias ao longo do filme. Sim, sim. Não à toa ele escolhe ir com o personagem do Nakadai, porque ele poderia ir para se dar bem e ir lá com os outros irmãos e beleza. Mas ele e o outro vassalo seguem o Nakadai mesmo na sua loucura. Sim, com certeza. E também não sei se aqui é diferente, como a forma como é adotada essa parte. Mas a maquiagem do que citou do personagem do Nakadai, né, que é o Hidetora, eu acho que é o nome do personagem, ele vai ficando conforme vai decaindo, vai ficando o corpo dele inteiro vai ficando bem branco assim. Uhum. Ela vai Vai ficando mais pesada. se acentuando cada vez mais, né? Sim. Em contraposição ao resto. Então, assim, e depois da cena do castelo, que é o momento em que ele entra na sua loucura, ele começa a entrar em uma decadência total ali e a maquiagem acompanha essa loucura, que mais uma vez vem dos teatro clássico. Enquanto os outros personagens não estão dentro dessa mesma posição de performance. Quem entra nessa posição de performance mais clássica ao estilo japonês teatral é o personagem Hiderota, que é o Tatsuya Nakadai. Não, eu ia falar que. é, Pegando assim o que vocês falaram, né? É interessante que, vai, dos três filmes que a gente tá falando hoje, esse é o único que é a cores, né? E, e o Kurosawa usa disso pra fazer o que é o mais impactante dos filmes dele. Tipo assim, eu não vi muitos outros dele, mas acho difícil ele Então corre conseguir. pra assistir. Tá na lista também, tem que tirar esse atraso. Mas acho difícil ele ter feito algo igual ele fez em RAM ou superior, assim, né? Como ele consegue impactar todos os sentidos, porque ele traz todo esse movimento característico do cinema dele, toda essa relação com uma névoa, uma espécie de paisagem esfumaçante que tem no trono, e todo um aspecto de construção de tensão em ambientes fechados. Ele une tudo isso aqui em RAM e puxa as cores para elevar essa expressividade da imagem, né? E ele trabalha também muito com o silêncio aqui, né? Que o filme é muito grandioso em todos os aspectos. Ele não é tão longo assim, mas ele é grandioso em todos os aspectos. Ele é muito colorido, assim. Todo mundo veste alguma cor diferente, assim. Cada filho tem uma cor específica. Logo na primeira cena lá, onde tá tendo a reunião dele com os filhos, com os senhores, com os outros senhores, com o resto dos servos dele ali, cada um tá vestindo uma cor diferente, né? Então, ele se utiliza de vários elementos para criar toda essa relação impactante, né? Talvez assim, não há ninguém que tenha feito igual o Kurosawa nesse filme com relação à cor. Mas aquele que talvez tenha feito algo tão interessante com cor assim, só o Hitchcock quando ele faz Um Corpo que Cai. Mas a questão do Kurosawa aqui é justamente o que eu coloquei lá no início, e que vocês me completaram também. É justamente como o Kurosawa absorve essas cores, não como uma ideia semântica pré-estabelecida, mas como uma ideia para composição de uma ideia geral para mise-en-scène. Como o estabelecimento dessas cores que ele promove geram a sensação de movimento que é própria do seu cinema. Nós sabemos já que o Kurosawa é esse diretor super dialético e que promove uma ideia de movimento na sua encenação onde nunca nada está parado, mesmo que a câmera esteja. É sempre tudo pela iluminação, pela cor, por qualquer coisa que seja, como uma pintura faz, mesmo que esteja um plano parado,
como a pintura gera esse movimento pelas suas características que aparecem. Em sonhos isso fica bastante evidente também, quando o filme do Kurosawa, mais tardio, lá da década de 90. É um filme que é super inspirado em ideias da pintura. E a lógica do movimento, que é própria do Kurosawa em Sonhos, ela está inserida dentro da lógica da iluminação que surge das cores. Sim, um outro ponto também que eu acho bastante interessante, mas já é com uma relação mais da trama em si, é como ao decorrer da decadência do Hiderota, o filme basicamente começa a não abandonar ele, mas dá uma ignorada e passa a ter o enfoque na, no que está acontecendo com os filhos. Menos o Saburo, que ele some no começo, né? E retorna no final. E tem essa questão do Saburo também acaba pegando como uma certa, para o Hiderota, né? Acaba pegando como uma certa assombração dessa culpa que o homem carrega, porque a gente vê o Hiderota constantemente quando ele fica louco pedindo perdão, né? E a gente não, até ali não entende o porquê e depois vai saber que é por conta do que ele fez com o Saburo no começo, né? Que ele expulsou, baniu o Saburo. E eu acho interessante como esse ciclo de violência, né? Esse ciclo de guerra os homens, né? Esse humanismo que a gente falou, eles vão pagando por esse, pelos maus que eles causam, né? Porque é basicamente tudo que acontece com o Hiderota lá é um fruto do que ele fez no passado, de toda a guerra que ele participou. Ele fala que ele participou de 50 anos de guerra. E tudo se volta pra cima dele depois. E até o personagem ali que seria o mais íntegro, assim, dos filhos, o mais íntegro dos filhos, quando se coloca na guerra, no final também paga por essa traição. Então, eu acho interessante isso também, como ele organiza todo esse universo esse ciclo vicioso dentro do universo de violência, de guerras, de traição. Dentro desse ciclo ainda temos o personagem cego e a sua irmã que vive no castelo junto com eles e que o Hiderota nunca entende muito bem o porquê ela é tão amável com ele. Apesar de ela ser também uma remanescente de uma outra guerra da qual o Hiderota venceu anteriormente. São coisas que assombram ele durante o filme, né? O filme todo ele é assombrado, a loucura dele vem dessa assombração do que aconteceu. Ele é assombrado por isso e é aonde se mostra também essa dialética que os personagens têm dentro. Esse ciclo de tragédia ele perpassa todo o filme, né? Tipo, ninguém tá liberto disso. Um exemplo é igual o Leão falou, esse personagem da irmã da Sui e o irmão cego dele. No final, ela é decapitada e ele fica sozinho, isolado num castelo, sem nada. Tipo, a última coisa que ele tinha, que era a imagem do Buda que a irmã tinha dado pra ele, cai da mão dele quando ele tá andando tentando achar alguém, sabe? Então, tipo, toda a tragédia que tem como fim a pessoa ficar a morte ou ela ficar sozinha sem nada, chega a todo mundo no filme, né? Sim, sim. Não, então, e ainda mais aqui, como ele é um ótimo criador de imagens, assim, né? Como ele monta os planos, como ele filma, como ele enquadra. Que já tinha no outro, por exemplo, e tornava tudo muito palpável, toda essa história de decadência, aqui é ainda mais, né? Que meio que é tipo um ápice da carreira dele, o Han. E,
Então é tudo muito, muito palpável, assim, essa cena, por exemplo, ele perdendo o Buda, perdendo a irmã, tudo isso ali na beira do abismo, né? Tudo isso são esses jogos que ele faz com a imagem, com a cor e com todo esse aspecto que ele tem de natureza, né? Que é muito, muito interessante. Sim, ligado a isso também, dessa questão, dessa relação dele com a cor e da iluminação, né, das cores, igual o Leão citou, do Hitchcock, eu acho interessante como no Um Corpo que Cai, existe aquela cena do quarto que ele pede pra, pra moça se vestir lá, né, que na real é a mesma mulher que ele conheceu, mas depois a gente vai descobrir, ele acha que é outra, tem toda essa trama aí, e ele pede para ela se trocar, e quando ela volta, tem essa iluminação verde que remete a esse a forma como ele usa, passa a remeter a algo encantado. E eu percebo esse uso, algo semelhante, com o que o Kurosawa faz com o pôr do sol aqui, atrelado a essa questão do céu, né, que é algo maior ali, mas não interfere. O pôr do sol também ele é utilizado, e muito bem utilizado como um exemplo na cena que o Pedro falou, que o Pedro citou e o Felipe complementou, né? Do irmão cego da Sui, o irmão dela, ali de frente pro abismo, sozinho, procurando algo, e esse pôr do sol atrás, essa iluminação, essa cor do pôr do sol, refletindo ali sobre ele. O tom, eu acho, é muito interessante o tom, o tom que marca ali de, de encanto, de encanto mesmo, que ele marca ali na hora, esse pôr do sol. Agora, essa questão da iluminação que a gente está trabalhando aqui, ela vai no Han de uma maneira bastante além da forma tradicional como se consome essa ideia de iluminação. Então, eh, a ideia de iluminação aqui que aparece no Han, ela não é só essa ideia tradicional de uma luz que vem de alguma direção, do sol ou de qualquer coisa desse tipo. A iluminação, ela também é um direcionamento do olhar, que se dá pela cor em si mesmo. Toda cor é luz, né. Então, uma luz bate na cor e a cor reflete da forma como ela é pra gente. E essa iluminação que aparece nas cores do em Han, ela nos apresenta justamente a lógica da iluminação da cena, ela nos dá o direcionamento do nosso olhar. Quando a gente vê os personagens entrecruzando na guerra, eh, lá no cena da fortaleza, nós direcionamos o nosso olhar para cada um dos exércitos de maneira diferente, porque as cores têm uma iluminação por si só, não algo que necessariamente vem de outro lugar como um holofote ou alguma coisa do tipo, mas a cor em si, ela é luz. E essa luz, ela direciona o nosso olhar para onde a gente é guiado na lógica da ação. Isso que é o grande barato que o Kurosawa consegue estabelecer desde os seus primeiros momentos do filme, que vai gerar o movimento dali pra frente. E esse movimento, na verdade, essa questão de luz é interessante como ele trabalha até além do céu, todas as cenas com espaço aberto, o céu é muito forte, né? O céu carrega a iluminação, o céu é a iluminação, o céu é a iluminação desses lugares, mas ele tem a cor e uma vastidão assim que vai assolando os personagens. Só que toda a iluminação em contraste com a cor, até dentro dos cenários fechados, assim, das salas ali de reunião, daquelas portas de seda e tudo, cria um ambiente sufocante que vai precisar ser externado em algum momento em uma batalha, né? Porque tem uma tensão o tempo todo ali no começo do filme, principalmente depois da expulsão do Saburo.
e os filhos começam a se trair e o Taro começa a instigar o pai, assim, né? A tomar de vez o controle na frente de todo mundo. E vai criando uma tensão que vai culminar naquele ataque do castelo e todas as cores, a iluminação vai ficando cada vez mais pesada até chegar nessa cena do castelo, né? Começa a ter muitas cenas de noite e quando não tá de noite, tá num sol escaldante, assim, né? Que quase que deixa a imagem estourada. Eu acho que vai criando uma tensão, além da tensão ali do um confronto iminente, vai criando uma tensão na imagem mesmo, assim, que a gente sente que precisa ser externada, que vai cair na violência lá da cena do castelo, que é uma cena extremamente violenta, né? Que tem tem cena, o pessoal sem o braço, olhando assim, segurando o braço, pegando fogo. É muita morte. É uma cena cheia de movimento, né? E é interessante que a câmera se movimenta pouco nessa cena. Ele constrói o movimento mais pelo que tá, pelo corte, pelo que tá em campo, do que pelo movimento do dispositivo em si. A câmera ela se movimenta pouco, mas o que se movimenta é justamente a cor, o cimento que eu falei para vocês lá no início, que levanta a poeira, com os cavalos se movimentando mais rapidamente. É isso que estabelece a lógica desse movimento. Mas essa cena do castelo, ela é justamente para onde culmina toda a ação anterior. Então, o Kurosawa estabelece aquele prefácio inicial, onde ele nos mostra cada um dos seus filhos e seus exércitos, aquelas cores que eles irão desempenhar, e tudo que vai acontecer ali, dali por diante, vai culminar naquela cena do castelo. Por isso ela é um ponto de virada essencial e que vai modificar toda a lógica da própria mise-en-scène dali por diante. Tudo vai ficar mais denso, mais pesado a partir dali. E mais do que isso, é a partir desse momento, a partir da cena do castelo, onde o Tatsuya Nakadai entra na sua loucura e vai começar a vaguear pelo deserto, é a partir dessa cena que o Kurosawa começa a estabelecer uma justaposição entre os eventos que acontecem e o céu. É justamente a partir daquele momento onde a traição de fato começa a se consolidar que o Kurosawa estabelece essa dialética entre o céu e a terra. Aham, não, também é a partir desse momento, porque assim, até agora eles estavam no reino ali, nos castelos, nas casas, nas coisas, e a partir desse momento eles começam a vagar, né? Então tem meio que uma passagem por um núcleo do filme que vai se passar inteiro com essa natureza, né? Ele no deserto, os outros procurando o Saburo. Nunca, nunca não, né? Mas, tipo assim, eles não vão estar mais dentro dos castelos, das casas de ambientes fechados. Agora o controle ali da natureza, né? Que é uma coisa muito mais. Muito mais não, né? É uma coisa completamente imprevisível e muito mais ameaçadora, assim. Você tá ao relento ali, você tá completamente desnudado, assim, de proteção e tal. Eles estão ali completamente no vazio ali, né? Ele tá literalmente no deserto e vagando ali, tem a loucura dele, e os outros núcleos vão se desenvolvendo em outros lugares, né? Muito também dessa da cor, né, desse espaço que eles onde tudo isso se desloca também. Uma coisa que eu acho um contraste que tem desse movimento das cores é o início do prefácio ali, que onde ele estabelece tudo, e ali onde se passa é um lugar, além dos conflitos que tem lá na hora, claro que já demonstra o rumo que vai tomar, o rumo que vão tomar esses conflitos, estabelece isso, também tem muito da movimento da cor que faz desse momento, que é uma paisagem muito mais esverdeada, né, marcada bem marcada ali pela grama, e conforme ocorre essa decadência, vai perdendo essa cor, esse movimento dessa cor que teve nesse começo vai perdendo ali no caminho do Hideota, vai ficando tudo mais cinza, rochoso, até o ponto que vai para as ruínas. E
e demonstra, o movimento da cor acompanha ele estabelece essa decadência também muito bem. A própria geografia do lugar, né? E primeiro ele, logo depois, tudo isso vai remeter a uma decadência. Logo depois que ele é resgatado pelo Tango, um negócio assim, o nome do personagem, que é o que ele expulsa no começo do filme junto com o filho, mas continua sempre sendo fiel a ele. Ele é resgatado, socorrido por ele quando ele tá vagueando no meio do deserto, assim. Ali não, deserto porque ele tá colhendo flores, né? Mas aí ele leva ele pra casa do irmão da Sui lá, que é cego. E aquela casa é tipo uma casa isolada, muito precária, uma decadência, assim. E depois ele vai pro castelo em ruínas, vai para umas paisagens cheias de pedra que não tava antes no filme e que é só ali enquanto o personagem do Nakadai tá ali, um deserto, uma vastidão, nos outros tá sempre uma floresta, um bosque. É sempre onde vai estar a destruição, onde ele tá na loucura, são lugares destruídos, né? Que aí, enquanto ele tá quase como se a geografia fosse um reflexo do estado mental dele, né? Que o começo do filme lá, enquanto ele tá são e no sonho, o filme começa muito colorido. O filme todo é muito colorido, mas as cores tem um aspecto calmo assim, né? Isso até conversa com o que o Leão falou, que as cores não têm um significado único assim, semântico pré-estabelecido. Que no começo do filme elas são calmas, assim, o começo do filme começa calmo, né? Passa uma sensação agradável. Elas vão ganhando novos significados, né? Isso. E aí vai passando, a trama vai evoluindo, vai passando, e aí as cores começam a ter novos significados. Algumas cores significam um terror, literalmente, assim, né? O vermelho, principalmente, né? Porque o vermelho, junto com o amarelo, é a desgraça que vai dar pro personagem do Nakadai. Agora, uma coisa que você citou que é bastante interessante, que eu estava guardando aqui, é que na primeira vez que eu falei do deserto, né? Agora, a gente cria isso geograficamente dentro do filme, dentro da composição da mise-en-scène do filme, por causa justamente da situação de isolação e de solidão que os personagens do Nakadai e os seus dois companheiros ali na aventura que eles estão vivendo ali estão percorrendo. Mas, na verdade, geograficamente não é um deserto. Mas a lógica que se compõe dentro da mise-en-scène nos faz remeter aquilo, dentro de uma lógica de isolamento, a um deserto. Sim, sim. É, porque até quando ele vai ser resgatado, o personagem. Eles estavam num ambiente bem campestre, assim, né? Com bosque, e rapidamente eles encontram o Nakadai e já tá num ambiente que passa essa sensação de isolação que a gente remete a deserto facilmente, né? Mas é interessante toda essa a dualidade que vai ter entre o céu e a terra, porque depois desse momento de loucura, o céu, a, a terra, o céu ele é sempre mostrado assim como num plano único, né, filmando só o céu, quando o Nakadai tá olhando, né? E e aí a sensação que eu tive, o céu passa uma calmaria, né? Mas aí ele faz um contraste grande com a desolação e a agitação que é onde ele tá pisando ali na terra, né? Começa a criar essa dicotomia entre céu e terra, que antes eu acho que não era, tava se construindo, né? Não era evidente, mas ali se fundamenta.
Sim, tem uma relação de dualidade, de dialética, assim, nessa própria coisa que você e o Léo estavam falando, né? Não ser um deserto, mas, por exemplo, daí essa desolação do personagem é tão grande que você começa a enxergar aquilo como um deserto, né? E ao mesmo tempo que aquilo representa a desolação dele, meio dizendo assim, né? É uma forma de externar aquilo pra tela. Ao mesmo tempo que, cinematograficamente, né? O meio tá influenciando no que a gente enxerga no personagem, o personagem tá influenciando o que a gente enxerga no meio, né? É uma relação dialética assim, muito interessante também. Perfeito. Agora, uma coisa que, mais uma provocação no geral. A gente falou muito do personagem do Nakadai, evidentemente, é o personagem central. A gente falou do bobo da corte, a gente falou dos três irmãos, evidentemente. Mas uma personagem central do filme é a Lady Kaide, né? E a gente falou pouco sobre ela. O que vocês acham? Bom, a Lady Kaide, eu acho que ela. O que eu percebo nela não chega a ser a, o mesmo, a mesma lógica que segue a. Qual é o nome da atriz? A Lady Assume, da outra? Do Trono Chá de Isso, Sangue? isso. Eu não enxergo pela mesma lógica, mas ela não representa essa assombração e ela também. Os movimentos dela não são. Não enxergo muitos movimentos dela contidos. Ela é ali no Não, os meio. movimentos dela são bastante agressivos, inclusive. Ela tem Isso, uma das cenas que ela segura a faca e ameaça o marido, inclusive. Algo que é bastante inusitado, sobretudo se a gente considerar um Japão feudal, né? Na posição da mulher naquele momento. Ela é uma mulher agressiva, inclusive. Mas que, ao mesmo tempo, é uma mulher que age nas entrelinhas. Ela não atua, de fato, na ação, ela atua na entrelinha, assim como na personagem da Lady Asajj. Então, se elas não se assemelham pela lógica do quão agressivas são, elas são as duas personagens que modificam a mentalidade dos homens que a cercam. Ela chega a modificar toda a realidade ali, a ponto dela ser praticamente a única pessoa que realiza de fato tudo o que queria e tá no controle ali, né? Porque ela consegue desviar, tipo, ela perde o primeiro marido, que era o irmão mais velho, mas ele vai lá e faz o que ela queria, né? Tanto que ela é a que leva a culpa no final de tudo. Apesar de não ter sido ela que foi a ação para fazer as coisas, ela é a que leva a culpa, porque teoricamente ela que destinou a ação do seu marido a fazer o que ela queria. E ela acaba levando a culpa e sendo assassinada ali, né? Assassinada, morta. Uhum. É. E essa cena é pesada assim, né? Porque eles vão lá acusar ela e e ela fala que ela fez tudo o que ela queria, né? Ela concretizou a missão que ela se autoimpôs, assim, né? De vingar a Faz família. uma vingança, né, na história do Kurosawa. eu acho interessante que ela não apresenta uma. Ela dessa forma que ela é uma personagem totalmente que tem os atos não controlados, mas controladores, né? Ela é agressiva, ela tem essa manipulação mais agressiva e o comportamento dela, esse comportamento obstinado dela, do início ao fim é o mesmo e isso na hora da morte dela isso remete a como ela se sente ali no meio. Ela realizou tudo o que ela quis, então ela não tá com medo, ela não é assombrada assim como os outros. Ela aceita a morte e porque ela já saberia que ela vai ser morta e sem medo algum. Ela continua no comportamento obstinado, aquele olhar focado, a postura, né? Aquela postura que denota um poder. Sim, é muito imponente, né? Sim, é.
ela tudo o que ela almejava, que é mostrado em algum momento do filme se concretiza. Até a morte da Sui, que é que ao primeiro momento parecia que não ia acontecer, né? E no final do filme a gente vê que se realizou, né? Ela mandou outra pessoa E e consegue, né? essa que conseguiu, que obedecia a ela, né? Juntamente ao Nakadai, a personagem da Lady Kaede é uma das mais interessantes do filme, com toda certeza. Justamente pela sua composição complexa, ela não é unidimensional, ela tá agindo com essa agressividade que a gente comentou, mas ela também não é impulsiva. Ela é agressiva, mas não impulsiva, ela mantém uma calma dentro da sua ação para que tudo saia do jeito que ela quer. Então, é uma personagem muito bem construída. É, sim, essa não impulsividade dela, assim, que ela não perde o controle, é mostrado até na cena lá que ela ataca o, o irmão do meio, né? Que aí ela faz ele confessar lá, até corta ele, mas logo depois já conquista ele, já dorme com ele, já concretiza um novo matrimônio ali, né? Então, até a cena violenta dela é uma ação violenta dela, é uma ação controlada e que não deixa a outra pessoa assim. Ela deixa a outra pessoa submissa, mas não pela violência em si, mas pelo poder que ela tem, né? De persuasão. É a persuasão que a gente já vinha lá no Trono Manchado de Sangue. São duas mulheres persuasivas sobre a mesma perspectiva, mas sobre uma ação, uma forma de agir diferente. Sim. E por mais que ela se mantenha com essa obstinação até o final, ela é um personagem muito igual o Benjamin citou a cena do em que ela age agressivamente para cima do Giro e depois dorme com ele, demonstra muito uma dialética no ato dela mesmo, como ela se torna dialética através dessa manipulação que ela tem, porque em um momento ela tá ameaçando ele e no outro momento, mesmo se entregando, né, seria o ato ali, ela se entrega para ele, ela continua no controle, mesmo se entregando. E mesmo depois, a cena que se sucede, que ela meio que chorando, falando que teria que matar a Sui porque ela não aguentaria saber que outra mulher se deitou com ele também. Mesmo ela, a certo ponto ali, se humilhando, ela não perde o controle que ela tem de tudo ali. Ela tem ela tem uma versatilidade no ato dela que acaba trazendo uma dialética na forma como ela age. E o comportamento dela é obstinado e dominador desde do início que ela aparece até o final. Mesmo no início também ela sendo entregada, né, como esposa do primeiro filho. Outra questão também que eu acho interessante dessa dialética que a gente já conversou bastante aqui do Kurosawa que também aparece aqui, igual no Trono Manchado de Sangue, a questão do início e do final. Querendo ou não, no início, o ato ali dele, né, você vê um senhor que já atingiu o seu ápice, já quer se aposentar porque atingiu tudo que tinha que atingir e quer passar para os filhos. Então, é um momento de glória, assim, um momento glorioso e que todos ali estão partilhando e no final e a forma como isso progride dessa glória até o final que é quase que no final com todos os mortos, né, é uma total frustração do que essa glória que foi colocada no começo, apesar de todas as desavenças ali que ocorreram. Na verdade, no início existe, assim como no Trono Manchado de Sangue, um presságio, né? O Hiderota, ele sonha, e por causa do sonho dele,
ele resolve que tem que entregar o poder para os seus filhos. E aí ele faz a escolha de entregar o reino para o seu filho amarelo, né. Eh, Enfim, então a grande questão é essa, assim como no Trono Manchado de Sangue, a gente tem um presságio inicial que vai conduzir a lógica da ação, mas que não necessariamente vai agir em torno dessa ação. Sim. E uma questão também dessa que não vai agir, que é igual o Benjamin também tinha falado, do Hideoto olhando para o céu, né, que transmitiu para ele meio que transmitiu para ele uma calma, também tem muito dessa ali, do isolamento que ele está no momento, desse olhar para o céu, quase que marejando marejando e almejando, né, uma ajuda. Pelo menos soa isso, e passa Que nunca chega, né, porque é a isso, ideia do Kurosawa, sempre terreno. exatamente, que essa ajuda nunca chega, e eu acho que é essa calma que é transmitida, né, quase que mesmo sendo muito terreno, é quase que uma calma de um silêncio que de uma resposta que não vem. Não sei se é isso que o Benjamin sentiu, mas quando ele falou ali, eu assimilei, essas coisas. Aham, sempre dá pra sentir uma calma, né? Um contato. Não é o que influencia diretamente, mas um contato, assim, né? Uma coisa com algo grandioso, né? Não, foi tipo isso mesmo. Vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Só uma pergunta pro Felipe. Você gosta mais de qual parceria do Kurosawa? Do Kurosawa com Nakadai ou com Kurosawa com o Mifune? Então, a parceria do Kurosawa com o Mifune, ela gerou mais filmes, né. Então nesse sentido, em quantidade de filmes e também qualidade, né, o Mifune ele tem uma parceria mais extensa com o Kurosawa. Contudo, o Nakadai fez Ran, né, que é o melhor filme já feito. E também ele também fez Yojimbo, fez outros filmes com Kurosawa também, mas, assim, e eu sinceramente acho o Nakadai o maior ator também que já passou pela Terra. Já passou e ainda está vivo, né, e infelizmente não muito usado. Eh, então, assim, eu fico meio em dúvida nessa pergunta, justamente porque o Mifune ele tem grandíssimos filmes e tem uma carreira mais extensa junto ao Kurosawa, mas o Nakadai fez Ran. E isso me deixa balançado nessa pergunta. Aham. Esse foi mais um episódio do podcast do Mesa em Cena. Eu queria, antes de finalizar aqui, agradecer a presença do Felipe, né? Que foi um convite meio inusitado do Benjamin ali na hora e acabou que deu certo. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Felipe Leão no podcast e também só passar uns avisos que agora o Mesa em Cena está no momento com 3 quadros e provavelmente no dia que esse podcast sair já vai ter saído algo nosso escrito sobre o ecrã. Então, acompanhem aí os outros quadros que a gente está fazendo porque a gente quer ter uma versatilidade nos formatos para poder corresponder a interesses diferentes que as pessoas têm. E eu acho que é só isso que eu tinha para finalizar. E muito obrigado, Felipe Leão, aí pela presença. Eu que agradeço o convite, sobretudo para falar de Kurosawa, então agradeço vocês também.